A nossa preocupação não é reduzir o lixo. Pelo contrário, apenas dá-lo o destino certo. Frase do Henrique Damásio, diretor de serviços do Conlurb, Companhia Municipal de Limpeza Urbana de São Paulo. Olá, o assunto do dia de hoje irá tratar do assunto muito importante, de um assunto de suma importância, que seria o destino que se dá ao nosso lixo. O lixo é um agente que polui nossas cidades, nossos rios e, se pensarmos bem, até a nossa consciência, pelo fato de negligenciarmos o que fazemos com ele. Você produz lixo em casa, também produz no trabalho, na escola, nas ruas e nas calçadas. Isso mesmo. Isso tudo na premissa de não ter onde depositá-lo. O lixo repele pelo mau cheiro e pela desordem que traz acumulando em locais inadequados. Quando chove, ele é um dos principais responsáveis pelas monstruosas enchentes que ceifam vidas, destroem lares e cessam esperanças. Isso tudo porque muita gente não se dá conta da importância dele. São milhões de toneladas produzidas por dia, trilhões por ano. A coleta e a limpeza desse lixo, esse lixo nosso de cada dia, com certeza traz muitos problemas aos órgãos públicos. Estes são alguns dos serviços básicos de nossa sociedade. Mas a população ainda precisa aprender a cuidar melhor do seu próprio lixo, algo que causa muitos transtornos para a nossa população, como veremos agora nessa matéria introdutória da repórter Miriela Ribeiro. Vamos conferir. Eles são produzidos todos os dias e vão de simples cascas de alimentos até resíduos de produtos industrializados. Mas será que o lixo da cidade é recolhido e reciclado de maneira correta? Pelo menos na rua em que Maria Nascimento mora, o serviço é feito de maneira eficaz. Na rua e no bairro em que eu moro, está sendo feita a coleta corretamente. Ver as ruas da cidade limpa é a imagem que todo cidadão deseja ver. Mas para que esse sonho aconteça, é necessária a participação de todos, não só dos órgãos competentes, mas também de toda a sociedade. No bairro que eu moro, muitas vezes o carro faz a coleta e após o povo coloca o lixo. Aí vem os animais, abre o lixo, fica a moscaria, aquela coisa toda. Em diversos pontos da cidade do Recife é possível encontrar uma lixeira, mas isso não significa que o lixo vai ser jogado no lugar correto. Ainda é grande a quantidade de resíduos depositados no chão. Pode parecer exagero, mas o acúmulo de um simples plástico como esse pode causar o que estamos vendo, extensos alagamentos. E é nos dias de chuva que o problema dos lixos vem à tona, já que várias ruas ficam intransitáveis, sobretudo porque a sujeira jogada na cidade acaba entupindo os canais. Mais informações sobre esse tema você confere agora no Assunto do Dia com Felipe Cavalcante. Pois é, como podemos ver, a situação realmente é deplorável, não é? A gente observou nessa matéria que o índice de lixos jogados nas ruas é assustador. As cifras relacionadas ao lixo são gigantescas. No Brasil, por exemplo, cada pessoa gera, em média, 1 quilo de lixo por dia, gerando um total de quase 200 milhões de quilos de lixo diariamente e 55 trilhões ao ano. Nos Estados Unidos, por exemplo, são cerca de 190 trilhões de quilos de lixo produzidos durante o ano, e o país que mais produz lixo no mundo, que seria os Estados Unidos. Mas o alto de nossa frase do dia, não é? Como afirmou, que a preocupação das empresas de limpeza urbana não é reduzir ou extinguir o lixo, e sim dar a ele o destino correto, o destino certo. Interesses corporativistas à parte, a frase do Henrique Damásio é bem colocada. A população precisa saber dar destino certo ao lixo que produz. Afinal, ninguém joga lixo no chão de casa, então por que jogar na rua?
por que jogar na casa de todos nós, que seriam as nossas ruas? Hoje estamos falando sobre o destino do lixo e para falar acerca desse assunto, contamos com a presença em nossos estúdios do Dr. André Silvani, ele que é promotor da Coordenadoria de Apoio Operacional das Promotorias do Meio Ambiente. E contamos também com a presença do senhor Avelino Pontes, ele que é gerente de fiscalização de limpeza da Diretoria de Limpeza Urbana, a Enlurb. E você é convidado a participar do nosso programa. Você pode participar, assim fazê-lo, através das nossas redes sociais, nossos telefones, as linhas interativas. As linhas interativas para que você possa ligar para a gente são 0 Operadora 81 3424 1547 ou 3424 1977. Vou repetir, 0 Operadora 81 3424 1977 ou 3424 1547. Lembrando que aqui é Pernambuco, 0 Operadora 81, de você de outro estado que está ligadinho através da parabólica, muito obrigado pela sua audiência. Você pode fazer também ligando aí para a nossa linha interativa ou participando através das nossas redes sociais. Você pode fazer através do Facebook, nos procure por Rede Brasil, não é? Lá você nos acha através do assunto do dia e você pode adicionar, mandar seu recado, seu comentário, ficar bem à vontade. Lá no Twitter você nos encontra por @AssuntoDoDiaRBC, @AssuntoDoDiaRBC. Lembrando que sempre no rodapé do seu vídeo vai ser mencionado aí as formas de estabelecer contato conosco e é super simples, você pode fazer a qualquer momento, lembrando que o programa tem 3 blocos, tem duração de 1 hora, é um programa ao vivo e você pode participar e mandar seu comentário. E eu queria mandar um abraço forte a todos aqueles que nos assistem em Caruaru pelo Canal 6, muito obrigado mesmo pela sua audiência e áreas adjacentes também que nos acompanham através do Canal 6. Muito obrigado, você que nos assiste através do Canal 14, em toda a região metropolitana do Recife, em Santa Cruz do Capibaribe, vai aí o nosso abraço, o abraço de toda a equipe da Rede Brasil, de toda a equipe da produção aqui do programa Assunto do Dia. Você no Litoral Sul, aqui nos acompanha através do Canal 28, no Cabo de Santo Agostinho, muito obrigado. A você de todo o Brasil, que nos acompanha via satélite pela parabólica, obrigado também a você que nos acompanha através da internet, pelo nosso site, o www.rbctv.com.br. E eu te convido a também assistir ao programa, sempre reprisado às 6h30 da noite, mas acompanhe aqui o programa ao vivo e participe também. Sejam bem-vindos ao programa Assunto do Dia. É um assunto de suma importância, como vimos aí, a questão do lixo, né? É uma situação deplorável em nossas cidades, as grandes cidades aqui do Brasil, mas a gente precisa dar uma solução, pelo menos debater essa questão do lixo, trazendo pelo menos uma solução palpável. E eu queria saber já aqui do Avelino Pontes, o que a Enlurb vem fazendo para tentar diminuir essa problemática do lixo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Na realidade, a Enlurb ela desenvolve várias atividades de limpeza urbana na cidade. Além da coleta do lixo, a gente faz vários serviços como varrição, capinação, lavagem de vias, tudo isso para tentar manter a nossa cidade o mais limpa possível. Contudo, a gente precisa muito do nosso parceiro, a nossa população precisa colaborar. Como mostrou na reportagem, às vezes um simples copo descartável que você joga na via, ele poderá, no período de chuva como esse, ele poderá ir parar no sistema de drenagem, que poderá chegar a um canal, que poderá chegar até os rios poluindo. Então, assim, é uma via de mão dupla o serviço de limpeza urbana. Nós temos os serviços prestados, mas nós precisamos do apoio da população. Então, a prefeitura, além desses serviços que ela executa na cidade, nós temos também a fiscalização, que tenta, na realidade, punir aquelas pessoas que não obedecem à legislação municipal que regulamenta a limpeza da cidade. Então, nós aplicamos uma média de 500 multas mês, né, para as pessoas físicas e jurídicas estabelecidas na cidade. Muito bem. Doutor André, existe alguma campanha, algum projeto do Ministério Público com relação à conscientização mesmo dessa questão do lixo? Sem dúvida alguma. Muito mais do que uma campanha, né? Existem ações permanentes por parte do Ministério Público. Essas ações agora, diante da nova Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela está tomando uma formatação diferenciada. Nós pretendemos chegar em cada município, levando essas ações através das promotorias de justiça, de meio ambiente, e a partir daí
numa ação integrada com o poder público, buscar soluções de acordo com o que aponta essa política nacional de resíduos sólidos. Agora, uma questão que muita gente fala é justamente sobre os pontos de coleta de lixo, não é? Como é feito esse trabalho? Na realidade, não existe pontos de coleta de lixo. Nós temos uma coleta na cidade do Recife que ela é porta a porta, coleta domiciliar de lixo. Então, sempre que a gente tem a oportunidade de falar com a população, a gente coloca isso. Hoje, o único trabalho do morador da cidade do Recife com o seu lixo, com aquilo que você falou que a gente produz diariamente, é simplesmente acondicionar ele em sacos plásticos ou em tambores e deixar na frente da sua casa, que o serviço vai ser executado. Nosso serviço ele é executado porta a porta, mesmo naqueles locais onde o caminhão ele não tem acesso. Quando nós temos áreas, geograficamente, a cidade do Recife, ela é bem, né, tem morro, tem vielas, então tem áreas que o caminhão ele não tem acesso, escadarias, e a gente faz uma coleta manual, ou seja, o gari, ele vai de porta em porta pegar aquele lixo produzido pelo morador. Então não existe ponto para se colocar o lixo. Cada morador deve ser responsável pelo seu lixo. O lixo quem produziu fui eu vou tratá-lo de forma correta. Qual será o meu tratamento? Pegar o lixo produzido, acondicionar, colocar dentro de um saco ou de um tambor e colocar na frente da minha residência ou do meu estabelecimento comercial nos dias que existe a coleta. E também no turno. Se eu tenho uma coleta diurna, eu vou colocar meu lixo às 8 horas da manhã. Se eu tenho uma coleta noturna, eu vou colocar meu lixo às 18 horas da manhã. O único dia que a gente não tem coleta é o domingo. Esse é um dia que é o dia de descanso do trabalhador e assim, a gente tem um serviço de coleta nas áreas de turismo, centro da cidade, a praia de Boa Viagem, que aí é onde está o maior fluxo de pessoas também. Agora, por curiosidade, Avelino, quantas pessoas trabalham nesse exercício, né, da questão do lixo na Enlurb? Mais de 2.500 pessoas trabalham. 2.500. Atendem toda a cidade do Recife. Toda a cidade do Recife. Muito bem. E temos um trabalho que é de suma importância, que foi desenvolvido pelo Ministério Público, que foi justamente esse documentário aqui. O doutor André Silvani pode falar um pouquinho mais a respeito. Eu vou mostrar aqui para o nosso telespectador. Mostrar aqui para a câmera 3, Luiz Gonzaga. Lixo quem se lixa. É o título aqui do documentário. Muito bem, está ali na tela. Lixo quem se lixa. E foi um trabalho desenvolvido, não foi, André? Pelo Ministério Público, em conjunto com quem mesmo? Esse trabalho ele tem uma parceria com a Rede MAP, né, que vem a ser um espaço virtual que está sendo ainda desenvolvido, também numa parceria com a Microsoft Innovation Center, e ele visa exatamente integrar aquelas ações de que eu falei, as ações permanentes do Ministério Público, numa série de questões pontuais, enfrentamentos pontuais desse problema dos resíduos sólidos. E é um trabalho inédito, né? Você está mostrando aí em primeira mão, e a partir de então o Ministério Público vai, com algumas parcerias, desenvolver ações que vão alcançar, ou que deverão alcançar, todos os setores da sociedade, né? Desde a população em geral, até o setor industrial, hospitalar, e, sobretudo, um trabalho feito com parceria com o setor público, especialmente as prefeituras das cidades. Também o Ministério Público tem, digamos assim, uma pasta no cuidado da questão, no que tange a questão do lixo, não é? E é uma preocupação muito plausível, porque a gente sabe que, já observamos aí logo no início, na introdução, a tonelada de lixo que a gente produz anualmente. E é uma preocupação de todos os países, né, enfim, desenvolvidos, em desenvolvimento, todos os países têm essa preocupação, porque realmente produzem lixo. Agora, quando a gente vai observar, não aquele lixo doméstico, mas, por exemplo, os lixos que são produzidos pelas indústrias, pelas fábricas, há uma preocupação maior do que simplesmente a preocupação com esses lixos que são produzidos domesticamente? Eu acho que é importante, Felipe, a gente deixar claro aqui que há uma diferença entre lixo, que eu chamaria de rejeitos, e os resíduos sólidos. Isso. Nem todo resíduo sólido é lixo. Nem tudo que nós geramos em casa, a partir do consumo, pode ser chamado de lixo. Então tem muita matéria-prima e, na verdade, o lixo é pouquíssimo que resta desse consumo. Veja que, por exemplo, quando alguém dá uma feijoada na sua casa, vai resultar dali resíduos orgânicos,
né, o pouco do feijão que sobrou ou do arroz que se juntou a esse feijão, e as garrafas PETs, os utensílios que foram usados descartáveis, esses materiais inorgânicos que poderão ser recicláveis. Então temos dois tipos de materiais aí, de matéria-prima verdadeiramente, e não de lixo. Sim. Um é um material reciclável, o outro é um material orgânico ou compostável, que poderá produzir um excelente adubo. O que vai ficar realmente como lixo, como resíduo, é muito pouco desse processo, muito pouco. Então a gente tem que ter essa consciência para saber que essa diferenciação tem uma importância prática no dia a dia. A gente tem que ter essa responsabilidade, como o próprio Avelino ressaltou, é uma responsabilidade que é de todos, para que no dia a dia, nesse consumir, a gente tenha, no mínimo, essa preocupação de separar resíduos de uma categoria de outra. Fazer essa distinção mesmo. Os recicláveis dos compostáveis. E, sem dúvida, no processo também industrial, que é a sua preocupação nessa pergunta, isso. ele tem também uma importância muito grande. Hoje a gente tem empresas que, no setor industrial, que elas trabalham em conjunto de tal sorte que a sobra de um é a matéria-prima para a produção de produtos de outro setor. Aí entra a questão da sustentabilidade. Sem dúvida. Que com certeza é uma palavra que está muito na moda, né? Mas na questão de ser aplicável ou não, a gente vai discutir daqui a pouquinho, nos blocos posteriores. Mas eu queria dizer aqui para o nosso telespectador também, que esse documentário aqui, O Lixo, Quem se Lixa, produzido aqui pelo Ministério Público, a gente vai tentar exibir pelo menos um pedacinho aqui na íntegra para que você possa assistir e acompanhar, é claro, você que é crítico, você que gosta também de saber o que está sendo produzido, não é, com relação a diversos temas, você vai poder acompanhar aqui no programa Assunto do Dia e opinar também através das nossas redes sociais, através das nossas linhas interativas. Você, se tiver alguma pergunta, pode mandar para a gente, ainda há tempo, 0 Operadora 81 3424 1977 ou 3424 1547. Você pode falar ao vivo por telefone ou também deixar com a nossa produção para que possamos também lançar aqui a sua pergunta. E aproveitando o momento, vamos acompanhar agora a previsão do tempo, se chove hoje ou não chove em Recife e em outras localidades do estado. A previsão para quase todo o estado é de sol com muitas nuvens e com muita chuva a qualquer momento. Em Petrolina, a previsão também é de sol e pode chover a qualquer hora. Em Recife, a mínima esperada é de 25 e máxima de 28. Em Caruaru, a mínima é de 21 e máxima de 27 graus. Em Santa Cruz do Capibaribe, a mínima é de 22 e máxima de 27. Em Arco Verde, a mínima é de 14 e máxima de 26. Já em Petrolina, a mínima é de 21 e a máxima pode chegar a 34 graus. Muito bem, acompanhamos aí a previsão do tempo para hoje aqui em Recife e em outras localidades do nosso estado, o estado de Pernambuco. Lixo e serviços básicos é o nosso assunto do dia, é o tema de hoje aqui no programa. Nós voltamos já já, não sai daí e daqui a pouquinho a gente vai trazer também a sua participação. Não deixe de participar, daqui a pouco a gente volta. Você costuma jogar lixo na rua? Não, Por quê? porque devemos manter o ambiente limpo. Como está a coleta de lixo na tua rua? Tá normal, tranquilo, passando os dias, né, que tem os dias certos de passar. Muito bem, estamos de volta com o programa Assunto do Dia e este é o segundo bloco do programa. E eu tenho um recado especial para você. Olha só, você que está precisando de aparelho para corrigir os seus dentes, não perca mais tempo. Agora você pode colocar o seu aparelho dentário na clínica da rede Ortoestética, que fica aqui perto mesmo, na zona sul do Recife. Aproveite a oportunidade e faça já o seu plano para aparelho, incluindo aparelho dentário, pasta de radiografias e manutenção. Além, é claro, de aparelhos, lá tem tudo o que você precisa para corrigir o seu sorriso. Restauração, clareamento e limpeza. Conheça melhor a rede Ortoestética. Seu sorriso é seu cartão de visitas.
E para deixá-lo ainda mais bonito, você precisa conhecer a rede Ortoestética, excelência em tratamentos com aparelhos dentários. Há mais de 5 anos no mercado, a rede Ortoestética oferece tratamentos ortodônticos, restaurações, clareamentos e implantes dentários. Além de tudo isso, o nosso atendimento é um grande diferencial. Venha conhecer a rede Ortoestética e descubra que sorrir faz bem. Muito bem, Rede Ortoestética, liga agora, 0 operadora 81 3326-0170, eu disse 3326-0170. A Rede Ortoestética fica em Boa Viagem, perto do Carrefour da Domingos Ferreira. A qualidade é garantida lá na Rede Ortoestética. Muito bem, voltando ao programa Assunto do Dia, debatendo acerca desse assunto, né, um assunto que infelizmente existe em nosso país muitas dificuldades, né, e a gente sabe que precisamos tentar resolver essa problemática do lixo. Segundo o Tribunal de Contas da União, a cada R$10 aplicados em convênios, né, em convênios que deveriam destinar o dinheiro a aterros sanitários, quase R$6 vão para prevenções que não dão solução ao lixo. Além disso, 65% dos projetos bancados pela Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, em pequenas cidades, não geram resultado. Agora a gente pergunta, por que será que esse trabalho não gera resultado? Vou convidar aqui os nossos convidados, que estão aqui no programa Assunto do Dia, para debatermos acerca desse assunto. Nós contamos com a presença do Dr. André Silvani, ele que é promotor da Coordenadoria de Apoio Operacional das Promotorias do Meio Ambiente. E contamos também com a presença do Avelino Pontes, ele que é gerente de fiscalização de limpeza da Diretoria de Limpeza Urbana, a Enlurb. Afinal de contas, o que a gente pode trabalhar para minimizar essa problemática do lixo? Veja, como o próprio André falou, a gente precisa entender o que é rejeito, o que é lixo mesmo, que não tem mais utilidade para nada, e o que é reaproveitado, reciclado. Se você observar, tudo que você gera na casa, né, você pode diminuir bastante o que você vai disponibilizar para a coleta. Então, se você separar os materiais recicláveis, que hoje na cidade do Recife, a gente pede simplesmente que separe apenas o lixo seco do lixo molhado. O que seria isso? Seria você pegar tudo que é reciclado, plástico, papel, metal, vidro, colocar tudo num único recipiente, tá certo? E disponibilizar para algumas áreas da cidade do Recife que tem coleta também porta a porta de material reciclado. E o lixo molhado, que é justamente o rejeito da comida, que ele também pode ser reutilizado, ele pode virar compostagem, você pode trabalhar compostagem com ele e virar um adubo. Lógico que isso aí nem todo mundo teria espaço para fazer. Mas se hoje a gente conseguir, pelo menos, separar esse material reciclável, esse lixo seco do lixo molhado, a gente já vai ter um grande avanço para essa questão da sustentabilidade do resíduo, dos resíduos sólidos de uma cidade. Aproveitando esse gancho aqui do Avelino, a gente vai acompanhar agora uma pergunta do nosso telespectador nas ruas. Depois que a coleta seletiva é realizada, para onde segue o material? Muito bem, qual seria o principal destino desse material? Hoje, na cidade do Recife, nós trabalhamos com 6 núcleos de triagem. Então, esse material, que como eu falei, ele vai misturado, ele vai para um núcleo de triagem. Lá existem grupos de catadores que estavam na rua e hoje estão dentro desse núcleo. E lá eles vão separar todo esse material, o plástico, o metal, o vidro, e esse material vai ser comercializado. Ele volta para as indústrias para fazer novas matérias-primas. Então, na realidade, ele não é lixo, ele é um material reutilizado, ele traz uma sustentabilidade para o meio ambiente, ele traz uma sustentabilidade para o catador, ele gera renda para aquele catador. Hoje em dia, o pessoal consegue tirar mais do que um salário mínimo nesses núcleos de triagem. Então, hoje a prefeitura faz isso, pega esse material coletado e encaminha para esses núcleos de triagem. Agora, uma coisa que eu queria saber justamente, trazendo um pouco mais a questão do Ministério Público, né? A questão do lixo hoje recolhido nas cidades, o melhor destino realmente seria o lixão ou teríamos outra forma de tentar amenizar essa problemática de armazenamento de lixo? Não, ao contrário, o lixão é algo que está previsto na própria Política Nacional dos Resíduos Sólidos, é uma lei nacional que é do final de 2010, né? Ela se aplica a todos indistintamente e aí vale
pessoas físicas, jurídicas, municípios, empresas, absolutamente todos são tocados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. E ela estabeleceu um prazo de 2 anos para a erradicação dos lixões. Os lixões são formas improvisadas de disposição dos resíduos sólidos, de lixo. E isso causa muitos problemas ao meio ambiente e à saúde das pessoas, exatamente em face dessa improvisação. O caminho adequado, entre outras soluções, envolve os aterros, chamados aterros sanitários, que são construídos dentro de técnicas de engenharia apropriadas, né, além de outros mecanismos de disposição final adequada dos resíduos sólidos. E sempre lembrando aquela ideia que já está bem batida aqui, de que nós temos que distinguir o que efetivamente é lixo do que é matéria-prima. E só o lixo, só os rejeitos, aquilo que não pode ser de forma alguma aproveitado, deve ter essa destinação de ocupar os aterros sanitários. Até porque esses espaços são espaços muito importantes e que não devem estar sendo ocupados por matéria-prima, porque o espaço é restrito ao que realmente não pode ser aproveitado. A 2, porque deve-se dar uma destinação econômica, que, como foi bem colocado pelo Avelino, acontece gerando renda para catadores e toda uma cadeia econômica que é beneficiada por esses materiais quando são aproveitados. Agora, debatendo um pouco mais essa problemática, não é? A gente observa que o Brasil está avançando um pouquinho nessa conscientização dessa problemática do lixo. Agora, será que ainda faltam políticas públicas, na sua opinião, doutor André, com relação a esse dilema, não? Sem dúvida. É esse o maior problema hoje dos resíduos sólidos, da destinação do lixo correta, é o desafio da gestão pública. A maior dificuldade é a gestão pública. Nós temos vários exemplos na Zona da Mata, onde foram construídos aterros sanitários, com todos os equipamentos, investimentos de milhões de reais feitos pelo poder público e perdidos pela falta da gestão. Em poucos meses, aqueles aterros sanitários se transformaram em verdadeiros lixões, perdendo-se todo o investimento público que foi ali colocado, exatamente porque não havia se pensado numa gestão eficiente para aquele setor que envolve toda uma cadeia de ações que não se limita àquele ponto final da destinação dos resíduos. Como eu disse, o processo envolve a todos. E se a coisa não for pensada assim, não vai funcionar nunca. Agora, nesse ponto aí, na questão da gestão, há algum órgão que fiscaliza efetivamente essa própria forma de gestão com relação ao lixo? Existe qual órgão que fiscaliza? Eu diria que vários órgãos, né, de acordo com as competências de cada um. O próprio Tribunal de Contas tem uma interface em relação a isso. O Ministério Público, principalmente, porque é a instituição que se diz fiscal dos fiscais. Então, o Ministério Público tem uma ação muito importante de fiscalização. Mas a própria Prefeitura também tem o seu papel fiscalizatório, né? Então, são vários órgãos envolvidos nesse processo, quanto à fiscalização. Muito bem. Eu pedi permissão aqui ao doutor André e também ao Avelino. Temos mais uma pergunta de um telespectador nas ruas. Vamos acompanhar. Onde devemos descartar móveis velhos e outras tralhas? Pronto, aí chega num ponto da própria questão do descarte desses materiais. Qual seria a principal resposta a ser dada ao telespectador, Avelino? Nesse caso, esse tipo de resíduo, né, ele deixou de ser o lixo doméstico e passou a se chamar o que a gente popularmente chama de entulho. Né? Na realidade, ele é um resíduo volumoso, como ele falou, são móveis velhos de grandes volumes que normalmente não saem no caminhão do lixo comum. Existe uma legislação municipal que ela diz que quem gera o resíduo é responsável pelo seu destino final. Então, esse tipo de volume de lixo, de resíduo, de entulho, quem gera é que tem que arcar com o seu transporte, coleta e transporte e também destino final. Então, a legislação diz que quem gera é que tem que arcar com isso. Consequentemente, seria o quê? As pessoas que geram esse tipo de produto teriam que contratar uma caçamba estacionária, que é
um equipamento de ferro que todo mundo já viu na rua, ela é aberta, você contrata aquele serviço, disponibiliza na frente da sua residência, coloca seus produtos, seus entulhos, o que você não deseja mais, que não faz parte da coleta domiciliar, de lixo doméstico, e depois, em seguida, essa empresa vai levar esse rejeito, esse entulho, esse volume para o aterro. Muito bem. Vamos aqui às participações aqui no Facebook. Temos aqui a participação da Silvana Figueira, do Salomão Cunha Lima. A Silvana Figueira pergunta qual a diferença entre lixo orgânico e inorgânico. O Salomão Cunha Lima, vocês precisam falar do problema das calçadas em Recife, cheio de lixo, e também o descaso com a mobilidade pública e principalmente com os cadeirantes e deficientes que não têm o direito de transitar naturalmente. Muito bem, esse comentário aqui do Salomão Cunha, a gente vai com certeza levar a nossa reunião de pauta para a gente gerar aqui um debate sobre esse assunto. Mas respondendo a Silvana Figueira sobre essa questão de a diferença entre inorgânico e orgânico, qual seria a resposta? Olha, eu acho que a melhor maneira de responder isso é dando exemplos. Como orgânico, o resto dos alimentos que se consomem em casa, as cascas de frutas, cascas de ovos, enfim, tudo que está ligado propriamente a essa cadeia alimentícia, né? E os inorgânicos são os materiais que a gente normalmente descarta após o consumo, embalagens de produtos e tudo mais relacionado a isso. Agora, o Salomão falou uma coisa interessante sobre, como a gente já iniciou o nosso programa no primeiro bloco, a gente viu a matéria, um copo descartável ali em cima, na calçada, enfim, entulhos e mais entulhos, enfim. Isso prejudica também a mobilidade. Haveria alguma lei, alguma coisa no sentido mais, digamos, municipal ou até mesmo estadual, enfim, que possa punir pessoas que jogam lixos ali no chão? Existe alguma ideia de interpretação de lei, alguma coisa assim, alguma lei municipal com relação a isso, doutor André? Há leis de toda a ordem, né? Aliás, o problema do Brasil não é a falta de leis. Nós temos leis muito boas também em relação a essa questão. Inclusive, quem causa a poluição por qualquer meio, e os resíduos sólidos é uma forma de se provocar um tipo de poluição muito grave, pode responder, inclusive, criminalmente por isso. Aí já não é uma lei municipal, é uma lei federal, né? A Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98, que prevê no seu artigo 54 esse crime, inclusive com situações de agravante, até mesmo na hipótese da geração de lixo, de resíduos sólidos, de forma a poder causar até mesmo a simples possibilidade de poder causar danos à saúde humana. Então essa conduta está prevista como crime. Agora, quem deveria, no caso, um fator de punir mesmo, né? A quem caberia essa responsabilidade hoje, pelo menos no Brasil? Olha, cabe no aspecto criminal às polícias. Agora, há leis municipais também, e o município, eu acho que o próprio Avelino citou que o município emitiu mais de 500 multas, né, por mês, emite em relação só a essa questão. Então, há uma série de mecanismos, as ações têm sido feitas. Agora, nessa questão criminal, muito pouco. E o Ministério Público, com essa ação permanente, que vai ser efetivamente iniciada esse ano, vai também buscar essa movimentação por parte das polícias civil e militar, para que esses agentes públicos possam identificar mais facilmente, né, inclusive através de uma capacitação, da discussão permanente do assunto com a Força Policial Militar e Civil, para que eles comecem a agir de ofício e possam, assim, identificar essas condutas normalmente e passar a responsabilizar essas pessoas por essas condutas que são condutas criminosas graves. Uma coisa que, inclusive, eu estava refletindo essa semana, enquanto eu passava por Olinda, Abreu e Lima, Igaraçu, algumas cidades aqui próximas, à região metropolitana mesmo, e a gente pôde observar, me perdoe aí algumas prefeituras, mas eu não acredito que não seja simplesmente a prefeitura, mas também a toda a sociedade. Mas passando por exemplo, Igaraçu, nós podemos observar que eu mesmo não encontrei, eu posso falar de mim mesmo, eu não encontrei nenhum lixo no chão. Né? Possa ser que em algumas outras localidades mais próximas ali poderia encontrar, mas foi muito diferente de encontrar, por exemplo, lixo em Olinda. É mais comum.
Você vê uma cidade histórica, patrimônio cultural, da humanidade, coisa e tal, mas não havia aquele cuidado, ou pelo menos a população, a prefeitura ali incentivando também, de não colocar lixo no chão. A gente vai, por exemplo, no sul do país, parece um pedacinho da Europa ali. As pessoas são bem educadas, não jogam lixo no chão, a cidade é bem cuidada, arborizada, bem bonita, bem organizada. Dá gosto realmente de ver, né? Até o ar é mais gostoso de se respirar. Então, há ainda, eu acredito, que a conscientização, a falta de conscientização das pessoas com relação ao lixo. Eu falo de mim como cidadão, mas eu acredito que muitas pessoas compactuam também com esse meu pensamento. A gente vai dar uma pequena pausa aqui no nosso debate. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco e vagas de emprego para você também no nosso quadro É Notícia. Não perca, daqui a pouco a gente volta. Muito bem, estamos de volta com o programa Assunto do Dia. Este é o terceiro bloco do programa e hoje estamos falando sobre o lixo, os destinos do lixo e os serviços básicos. Como nós falamos no início do programa, estima-se que, em média, 200 mil toneladas de lixo sejam produzidas, em média, diariamente pelos brasileiros. Deste total, somente 65% é coletado. Os 32% vão parar nas ruas da cidade ou propriamente na natureza. Segundo o geólogo Arsênio Muratori, a questão do lixo é pouco discutida e nada seguida. Então, pelo menos a partir dessa questão da discussão que estamos hoje abordando aqui no programa, estamos tentando conscientizar a população de modo geral, a nós mesmos, né, a todos nós, cidadãos brasileiros, a tentarmos diminuir essa problemática do lixo. E agora a gente vai acompanhar, direto da Central de Produção, a nossa repórter Thalita Belo, nos trazendo mais informações na questão da internet, o que está sendo discutido sobre esse assunto, agora com ela, e é claro, as vagas de emprego. Thalita, é com você. Olá, Felipe, e você que está acompanhando mais uma vez o nosso debate. Vamos às informações. O site NE10 informa: moradores do município de Jaboatão dos Guararapes já podem monitorar o andamento do caminhão do lixo através da internet. Todos os 72 carros de coleta foram equipados com equipamento GPS. O serviço, inédito em Pernambuco, está ativo e pode ser conferido pelo site da Prefeitura de Jaboatão. Mais informações agora do blog da revista Algo Mais. Com o objetivo de minimizar os danos causados pelas chuvas, a Enlurb realiza a desobstrução de mais 4 canais. A ação beneficia os canais do Sítio dos Pintos, em Dois Irmãos, Ibura de Baixo, no Ibura, e o Ibiporã, no Coque. Além desses, recebe o serviço desde dezembro o canal Derby Tacaruna, aquele que corta a Avenida Agamenon Magalhães. Agora, informações do site pernambuco.com. Pouco mais de 3.000 toneladas de lixo são coletados por mês, em média, nos quase 9 quilômetros de praias do Recife. Em dezembro e janeiro, há um acréscimo de cerca de 10%, elevando essa quantia para 3,3 mil a 3,4 mil toneladas. Mais lixo, mais dinheiro para deixar tudo limpo. Isso segundo o diretor de limpeza urbana da capital, o Rodrigo Breiner. R$660 mil são gastos mensalmente na limpeza do litoral. Em janeiro, esse valor sobe para a casa dos R$700 mil. Vamos agora às oportunidades de emprego. O Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda da Prefeitura do Recife oferece as seguintes vagas: 20 vagas para jardineiro com primeiro grau completo e salário não informado. Uma vaga para auxiliar de manutenção predial com segundo grau completo e salário de R$700. 3 vagas para recepcionista com terceiro grau completo e salário de R$900. O Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda também oferece vagas para pessoas com necessidades especiais. 2 vagas para assistente administrativo com segundo grau completo
e salário de R$ 800. O Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda da Prefeitura do Recife fica na Avenida Rio Branco, 155, Santo Antônio. Uma boa sorte para você! Voltamos aos estúdios do Assunto do Dia. Muito bem, tá aí a Thalita Belo nos trazendo mais informações acerca do assunto que estamos abordando hoje. E é claro, também as vagas de emprego, algumas das vagas oferecidas e que você pode também acompanhar sempre no site, da Prefeitura, enfim. E a gente vai continuar aqui falando sobre o nosso assunto, mas antes, como havíamos prometido aqui nos blocos anteriores, nós tínhamos aqui falado sobre o documentário Lixo Quem Se Lixa. E agora você vai acompanhar na íntegra, para que você possa entender um pouco mais sobre esse trabalho do Ministério Público com relação à conscientização dessa temática. Vamos ver agora um trecho, agora na íntegra, desse documentário Lixo Quem Se Lixa. A preocupação com o assunto levou à aprovação em 2010 da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Entre os objetivos do programa estão redução, reutilização, tratamento e até não geração de resíduos sólidos. Diminuição do uso dos recursos naturais, como água e energia, na fabricação de produtos. Intensificação de ações de educação ambiental. Aumento da reciclagem. Destinação final do lixo adequada ao meio ambiente. E, por fim, promoção da inclusão social e geração de emprego e renda para catadores de materiais recicláveis. A situação do trabalho, inclusive, é um dos pontos que vem sendo acompanhados de perto. A gente saía para a rua com as carroças, que era para trazer material para aqui para dentro, para poder a gente ganhar o trocadinho. Melhorou muito, porque quando a gente ganhava tanto assim, hoje está ganhando melhorzinho. O descarte do lixo não é simples e deve ser planejado, já que pode afetar o meio ambiente e a saúde da população. Além do aterro sanitário, nós temos o que chamamos das usinas de compostagem. Essas usinas têm como principal importância ou como principal atividade a segregação daquilo que nós chamamos dos resíduos recicláveis da parte orgânica composta basicamente pelo resíduo doméstico. A frase de um famoso cientista do século XVIII já nos ensinava: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E o pensamento parece ter sido criado para solucionar o problema atual do lixo, com a ajuda de um princípio simples, conhecido por 3 R's: reduzir, reciclar e reutilizar. Mãe, por que você sempre demora tanto na hora de sair? Eu só estava pegando bolsas, meu filho. Ué, mas no supermercado não tem sacolas plásticas? Tem, Rafinha, mas é no supermercado, na feira ou em qualquer compra que começa a nossa decisão por produzir lixo ou não. Quando a nossa escolha é certa, menos lixo é gerado no mundo e o exemplo passa de geração a geração. Como eu coletei água, eu vi que o resultado que deu foi que teve muitas bactérias. E essas bactérias vieram do lixo. Esse daqui a gente achou no Rio Capibaribe, estava lá amontoado com outros lixos. E esse telefone que foi no Rio também. Quando eu fui do projeto, lá em casa mudou, assim, a reciclagem do lixo. Metal, garrafa PET, mudou completamente. Quando a gente não reduz o descarte de materiais, as consequências podem aparecer no ar, na terra e no mar. Uma pesquisa do Projeto Tamar em praias brasileiras mostra que em cada 10 mortes de tartarugas, 4 são causadas por ingestão de lixo, como o plástico. Mãe, por que tantas garrafas? Essas garrafas vão virar arte, meu filho. Arte? Com lixo? Quando algo é separado assim, pode virar tanta coisa que nem pode ser considerado lixo. Lixo, salve o bicho e a flor. Tem muito artista que consegue transformar o que muitos consideram sem uso em arte. É o lixo virando música. Professora, o que pode ser reciclado? Quase tudo, Rafinha. Embalagem de refrigerante, detergente, balde, caneta, escova de dente, frasco de vidro. Então por que todo mundo não recicla? Logo, logo todo mundo vai, porque além de economizar,
as empresas ainda protegem o ambiente. A construção civil é uma das grandes geradoras de lixo. Pesquisas revelam que na região metropolitana do Recife são produzidos aproximadamente 4 milhões de quilos de resíduos por dia. É como se descartássemos 4.000 elefantes africanos a cada pôr do sol. Esta fábrica pernambucana é especializada na reciclagem de garrafas PET. Ela é abastecida por mais de 60 fornecedores distribuídos na região Nordeste. Aqui é feita a revalorização do material, que significa adequá-lo para que se transforme em matéria-prima, para então ser usado na fabricação de um outro produto. O lixo pode gerar economia, emprego, desenvolvimento e inclusão social. É assim que pensa o movimento Trapeiros de Emaús, presente no Brasil desde 1996, mas que surgiu anos antes na França. Em Pernambuco, eles oferecem às comunidades de baixa renda uma oportunidade de trabalho por meio da coleta, recuperação e venda de objetos usados. A pergunta não quer calar. Lixo. Quem se lixa? O mundo de amanhã só depende do que você faz hoje. Tá aí, Lixo Quem Se Lixa. Este é o documentário aqui apresentado na íntegra no programa Assunto do Dia, que foi produzido pelo Ministério Público de Pernambuco, e o doutor André Silvani nos trouxe para que nós pudéssemos exibir aqui no programa Assunto do Dia. E falando um pouquinho mais sobre esse projeto, né, sobre esse documentário, André, queria que o senhor falasse também acerca de uma cartilha que vai ser distribuída à população. Exatamente, faz parte dessas ações permanentes do Ministério Público no enfrentamento desse problema. Permanente por quê? Porque essas ações estão projetadas para um período de pelo menos 20 anos. Né? E aí o Ministério Público, entre outras coisas, tem ao lado do vídeo o lançamento de uma cartilha institucional sobre o assunto. Nessa cartilha, por exemplo, vai estar agregada uma mídia e tudo vai estar ligado a um site também. Nessa mídia que você vai poder usar no computador, tem lá todas as alternativas para quem, por exemplo, em sua casa, quer saber as medidas básicas, o passo a passo do que deve adotar para uma postura, digamos, sustentável em relação ao seu lixo, ao que é gerado em casa. Então vai ter toda uma explicação detalhada sobre, desde os recipientes que a pessoa deve adotar, até mesmo a postura no dia a dia com relação a cada material que normalmente se produz, se usa em casa. Muito bem. E queríamos agradecer, infelizmente chegamos ao final do nosso programa, então queríamos agradecer imensamente a participação aqui dos nossos dois convidados, a presença do Avelino Pontes, ele que é gerente de fiscalização de limpeza da Diretoria de Limpeza Urbana em Lourdes. Muito obrigado, Avelino. Obrigado a você, Felipe. Obrigado pelo convite. Estar aqui dividindo essa conversa com o doutor André. Foi um prazer e obrigado pela abertura para a gente explicar sempre à população que ela é nossa parceira em manter a cidade limpa. Muito bem, queremos agradecer imensamente também ao doutor André Silvani, ele que é promotor da Coordenadoria de Apoio Operacional das Promotorias do Meio Ambiente. Muito obrigado, doutor André. Obrigado também por ter trazido esse documentário, não é? Nós é quem agradecemos pelo Ministério Público, pela oportunidade, e queremos dizer, para finalizar, que cada um dos que estão nos ouvindo agora promova já alguma atitude em relação à destinação final adequada dos seus resíduos, pelo menos separando o resíduo reciclável daquele resíduo úmido do resíduo orgânico. Isso já seria um excelente começo. Muito bem, muito obrigado aos nossos convidados por terem atendido ao chamado de nossa produção. Muito obrigado a você que nos assistiu, por nos dar a honra de entrar na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, enfim, onde quer que você esteja assistindo ao programa Assunto do Dia, aqui pela Rede Brasil de Comunicação. Lembrando que temos um novo encontro marcado, se Deus quiser, amanhã, não é? Nessa quarta-feira, a gente vai falar sobre a questão do acne. Como prevenir, como tratar, enfim. Você já pode mandar suas dúvidas, suas perguntas para as nossas redes sociais, tanto no Facebook como também no Twitter. Então, até amanhã, se Deus assim nos permitir, e eu conto com a sua audiência e a sua participação. Um excelente dia para você!